Este é o Voz da Maturidade, um espaço para a gente conversar sobre envelhecimento, sobre como ter qualidade de vida, oportunidades e dignidade. Eu vou ler aqui a minha colinha. Hoje a gente está com o Dr. Carlos Lobo. Ele é médico, formado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e com residência em cirurgia geral e plástica pela Universidade de São Paulo. Também é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E a gente vai conversar hoje sobre blefaroplastia. Difícil, né? É. Nada mais é do que cirurgia de pálpebras. Carlos, seja bem-vindo e obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Silvio. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu fiquei bastante surpresa de descobrir que essa é a cirurgia mais realizada no Brasil. Atrás apenas de implante de silicone e abinoplastia. É muito difícil todos esses nomes. São difíceis Abinoplastia. Fazer a cirurgia de pálpebras é uma cirurgia reparadora ou é uma cirurgia estética? Como é que ela é considerada? As duas. Na verdade, essa distinção entre cirurgia estética e reparadora, ela é bem difícil de ser feita, tá? Por quê? Porque às vezes alguma coisa está te incomodando esteticamente, mas também está prejudicando sua função. Então, para a gente ter um exemplo mais claro para diferenciar esse negócio de cirurgia estética e reparadora, um excelente exemplo é a fenda palatina, ou fenda labial, na verdade, que antigamente era conhecida como lábio leporino. Então, o lábio leporino, a fenda labial, na verdade, ela é uma deformidade que é só estética ou ela é uma deformidade que é funcional também? Se ela não atrapalha a deglutição, se ela não atrapalha a fala, você vai considerar ela só uma cirurgia estética? Acho que não, né? Ela é uma cirurgia reparadora. E a pálpebra, também, com a pálpebra acontece a mesma coisa. Ela pode incomodar você esteticamente, mas ela também tem uma função, tá? Então, quando a pele da pálpebra, principalmente a pálpebra superior, ela começa a ficar muito pesada, muito excedente, ela pode, inclusive, atrapalhar a visão. Então, você acaba perdendo um pouco do campo visual. E, com isso, ela deixa de ser uma cirurgia exclusivamente estética e passa a ser também uma cirurgia reparadora. Se a gente for pensar, voltando um pouquinho para trás, quando uma pessoa toma a decisão ou ela é apta a fazer uma cirurgia plástica? Porque existem tratamentos, por exemplo, que eu não precisaria fazer uma cirurgia plástica para controlar esse excesso de pele? Existem, tá? Então, o que a gente pode citar? Tem o laser, por exemplo, tá? Então, o laser, ele tem um efeito de coagulação da pele e, com isso, a pele vai acabar retraindo. E tem também outros tratamentos que podem ser feitos, que não são invasivos, mas, via de regra, a cirurgia se faz necessária, tá? Só aqueles casos que são pequenos excessos de pele ou pequenas bolsas de gordura que podem ser tratados por tratamentos não invasivos, mas, na grande maioria, acaba sendo necessária a realização da cirurgia, sim. Fiquei com uma curiosidade aqui. Você falou que é mais comum fazer na superior do que na inferior. Existe alguma explicação científica ou, vamos chamar, corporal para Uhum. isso acontecer? Na verdade, não que seja mais comum, é um pouco mais comum fazer na pálpebra superior, sim, porque tem gente que só se incomoda com a pálpebra superior. Mas, geralmente, a gente faz das duas pálpebras juntas. Então, faz tanto da pálpebra superior quanto da inferior. E a superior ela tem a função de abertura e fechamento dos olhos. E a inferior, na verdade, não tem tanto incômodo funcional, tá? A não ser naquelas pessoas de mais idade, a gente está falando de 80, 90 anos, em que a pálpebra acaba perdendo sustentação. E quando a pálpebra inferior perde sustentação, ela pode everter, que é quando ela faz um movimento parecido com esse aqui. E isso pode causar uma irritação muito grande nos olhos. E aí sim a gente teria que Como fazer se uma fosse um cirurgia. efeito colateral da cirurgia. Não, na verdade, isso mesmo antes da cirurgia, tá? Então, às vezes a pálpebra da pessoa está tão envelhecida, com tão pouca sustentação, que ela pode everter, tá? E aí, essa eversão da pálpebra, que a gente chama de ectrópio, ela pode causar irritação ocular. Então, nesse caso, a gente teria que fazer uma blefaroplastia, uma retirada de uma porção de pele da pálpebra e, principalmente, a sustentação lateral dessa pálpebra, que é justamente para deixar a pálpebra corretamente posicionada, evitando a irritação do olho. Quando você cita envelhecimento da pele, isso Uhum. tem a ver com a diminuição de colágeno no corpo ou isso é causado por outros mecanismos que o Uhum. envelhecimento vai acarretando?
O envelhecimento ele é sempre multifatorial, né? Então, tem o fator genético mesmo e também os fatores ambientais. Então, a gente pode falar sobre exposição à luz solar, então, tipos de pele também. Então, geralmente, a pele mais branca, a pele com menos melanina, ela acaba envelhecendo mais e tendo uma sustentação pior, tá? Agora, uma pele que é a pele negra, por exemplo, é morena, a pele negra, ela é geralmente uma pele mais firme, com mais colágeno e que tende a ter uma sustentação por mais tempo, tá? Então, na verdade, a pálpebra, a gente imagina que seja só a pelezinha aqui de fora, mas na verdade ela é composta por várias camadas. A gente tem a pálpebra, a pele do lado de fora, a gente tem uma camada de bolsas de gordura internamente e a gente tem também uma camada muscular. Então, não é só a pele que perde a jovialidade, são todas as camadas que acabam sofrendo o processo de envelhecimento. E com isso, não é só um excesso de pele, e sim uma fraqueza de toda a Como se camada fosse uma da queda pálpebra mesmo. inferior. Exatamente. Você falou da cirurgia de que é um procedimento, na maioria das vezes, que o estético ele retarda, mas ele talvez não resolva o problema em Uhum. si. É uma cirurgia considerada simples? É uma cirurgia, sim, considerada simples, tá? Só que tem vários fatores que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com excessos, tá? Isso tanto de pálpebra superior quanto de pálpebra inferior, principalmente de pálpebra inferior. Então, se a gente retirar uma quantidade excessiva de pele da pálpebra superior, a gente acaba tendo uma complicação que chama de lagoftalmo, que é quando a gente não consegue fechar, ocluir os olhos adequadamente, tá? Isso geralmente é reversível, tá? Dura alguns dias, só que o problema é que quando a gente não consegue ocluir os olhos completamente, os olhos começam a ressecar. E os olhos ressecando, a gente pode ter uma coisa que a gente chama de úlcera de córnea. E isso pode causar dor, pode causar alterações na visão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Já a pálpebra inferior é muito mais delicada, tá? Se a gente tirar 1 milímetro a mais de pele, a gente pode ter complicações graves, tá? Ectrópio, que seria essa eversão da pálpebra, e é uma complicação difícil de corrigir, tá? Difícil e demorada, porque geralmente quando o paciente tem ectrópio depois da cirurgia, a gente não opera imediatamente. A gente geralmente espera um período de alguns meses para tentar fazer com que o tecido cicatricial amoleça um pouco. Então, a gente pede para o paciente fazer massagem para essa pálpebra tentar voltar à posição um pouco mais correta e depois, se essas massagens, se esse tratamento não cirúrgico não funcionar, aí sim a gente teria que indicar um procedimento cirúrgico para corrigir essa deformidade. Do ponto de vista de risco, você falou do risco, vamos chamar, do procedimento feito pelo médico, mas Uhum, quais são os riscos que uma pessoa, imagino que qualquer cirurgia de fato tenha riscos, maior ou claro. menor grau, inclusive o medo da anestesia, por exemplo, Uhum. mas qual é a anestesia geral e qual é o risco quais são os acontecimentos que podem ocorrer numa cirurgia dessa? Tá bom, vamos lá. Primeira coisa, esse medo de anestesia é muito exagerado, tá? Claro, qualquer procedimento, inclusive anestesia, tem um risco. A pessoa pode ter uma alergia a determinada medicação, pode ter um choque anafilático e pode ser eventualmente muito grave. Mas, via de regra, a anestesia é extremamente segura, tá? E essa cirurgia, particularmente, a gente consegue fazer com vários tipos de anestesia. Pode ser desde uma anestesia local, tá? Simplesmente um anestésico local e mais nada. Isso principalmente para as pálpebras superiores. Pode ser também, no outro extremo, a anestesia geral, ou pode ser um meio termo entre os dois, que seria a anestesia local associada com uma sedação. Então, nesse tipo de anestesia, o paciente geralmente fica dormindo ou fica bem relaxado, porque o anestesista acaba fazendo algumas medicações para ele relaxar, para ele dormir. E a gente faz uma anestesia local, então o paciente acaba não sentindo dor durante o procedimento, tá? Então, os três tipos de anestesia são possíveis e os três tipos de anestesia são seguros. O importante é a gente ter sempre uma retaguarda, tá? Então, não fazer num local que não seja adequada, preferencialmente em ambiente hospitalar ou numa clínica que tenha o suporte caso alguma intercorrência aconteça. Em relação aos riscos do procedimento em si,
existe um risco que é potencialmente muito grave, inclusive ele pode levar à cegueira, tá? Que seria a hemorragia, o hematoma retrobulbar. O que é isso? É quando a gente lesa algum vasinho da pálpebra e esse sangramento, em vez de ele ir para fora, ele vai para trás do olho, por dentro do olho. O que acontece? A pressão dentro do olho aumenta demais e isso pode provocar cegueira, tá? E caso isso aconteça, o médico tem que estar preparado para intervir muito, muito rapidamente. Porque É se ele possível demorar, perceber durante a cirurgia? é possível sim. Felizmente eu nunca tive, tenho só, que eu conheço, eu só tenho um colega que teve um caso parecido e você percebe imediatamente, porque o olho começa a ir para fora, tá? Então, é tanto sangue que acumula na parte de trás do olho que não tem mais lugar onde o olho fica, então ele começa a sair. Então, você percebe imediatamente. E aí o tratamento tem que ser basicamente imediato, tá? Então, tem que evacuar esse coágulo de sangue, tem que parar essa hemorragia, senão a pressão do olho vai aumentar demais e isso pode provocar cegueira. Quando a gente está falando de cirurgia, vamos chamar de estéticas e reparadoras, mas principalmente da face, Uhum. qual é o limite, ou se você acredita que existe um limite para você fazer cirurgias? Essa questão é mais complicada, porque a gente tem que levar em consideração também a opinião do paciente, o que ele acha, o que incomoda o paciente. Então, muitas vezes eu acabo recusando uma cirurgia, Já porque aconteceu? já inúmeras vezes. Em pálpebra é mais difícil, mas em outras regiões do corpo isso acontece com muita frequência. Porque às vezes o paciente tem alguma distorção corporal, por exemplo. Ele acha que ele está envelhecido, que a pálpebra dele está caída, só que não adianta. Não está. Na verdade, você analisando, essa pálpebra não está caída. Tá em... Depois analisa a minha. Analiso sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente, como eu falei para você, é uma cirurgia que é relativamente simples, mas se a gente exagerar na quantidade de pele, a gente pode causar uma sequela. Então, se o paciente vier sem indicação de operar e eu retirar uma quantidade que seja mínima de pele, essa quantidade já pode fazer falta nesse determinado paciente. Pensando ainda no longo do tempo e sabendo que a gente vai viver no Brasil, por exemplo, Uhum, até os 78 anos, ainda não saiu o último censo, mas o de uhum. 2020 fala de 78 anos, uma pessoa pode fazer mais de uma cirurgia de pálpebra ao longo da vida? Pode fazer várias. Várias? Várias, exatamente. Por quê? Porque uma cirurgia de pálpebra superior, por exemplo, ela dura em média uns 10 anos, tá? Porque o organismo, a pele, vão sofrendo envelhecimento e isso vai provocar um novo excesso de pele. E quando a gente fala em pálpebra superior, por exemplo, tem uma coisa que a gente não leva tanto em consideração, que é a queda do supercílio, que é a queda da sobrancelha. Então, quando a gente é mais novo, a gente tem a sobrancelha um pouco mais alta e, com isso, o excesso de pele da pálpebra superior não é tão aparente. Conforme a gente vai envelhecendo, conforme essa pele vai ficando excedente, o que acontece? A gente acaba ativando mais essa musculatura frontal da testa, então a gente acaba fazendo isso aqui. Por quê? Porque a gente está compensando um excesso de pele. Só que a partir do momento em que você retira esse excesso de pele, essa compensação, essa ativação da musculatura frontal não é mais necessária. Então a gente acaba relaxando essa musculatura. E quando a gente relaxa, a gente Volta a tem uma fazer de nova novo. queda de supercílio. E com isso a gente tem um novo excesso de pele. Então, tem tudo isso. Tem o envelhecimento, tem a queda do supercílio que acontece por esse relaxamento da musculatura frontal. E com isso, eventualmente, a gente vai precisar de outras cirurgias. Talvez a pergunta seja muito, muito simples, mas me deu uma curiosidade. É. Existe como eu retardar o envelhecimento dessa pálpebra? Eu posso fazer exercício para essa pálpebra? Não. Existe algo que eu possa fazer para Infelizmente, não. conter? Infelizmente, não. Tá? O que a gente consegue fazer são alguns tratamentos estéticos, tá? Então, por exemplo, você pode fazer um peeling, você pode fazer um laser, alguma coisa do tipo, que vai retardar um pouco esse envelhecimento. Mas, infelizmente, todos nós passaremos por isso. Existem descrições de caso e de histórias que a gente lê que estão relacionadas principalmente a marcas que a cirurgia deixa, ou manchas, ou marcas, ou cicatrizes. Uhum. Como que isso pode ser avaliado em conjunto
por quem deseja fazer a cirurgia e o médico, para dizer, olha, talvez você fique com uma cicatriz bem importante ao longo desse processo. Como que isso funciona? Olha, a gente tem que ser bem sincero com o paciente e expor tudo que pode acontecer com ele, com a cirurgia dele. No caso de pálpebra especificamente, é muito, muito difícil a gente ter uma cicatrização ruim, tá? Uma cicatrização que a gente chama de cicatrização patológica. Quanto tempo dura uma cicatrização? Para completa mesmo é em torno de 6 meses, tá? São várias fases de cicatrização, mas dependendo da pele, uns 6 meses, tá? O que vai acontecer? No começo, a cicatriz fica mais avermelhada, um pouco mais aparente, e conforme esse tempo vai passando, ela vai ficando mais clarinha E ela é feita até nessa desaparecer. dobrinha do olho. Depende se for homem ou mulher. Geralmente na dobrinha do olho, tá? No homem, às vezes pode ser um pouquinho mais baixa, porque o homem tem o sulco dessa pálpebra mais baixo que o da mulher, tá bom? Mas, queloide, por exemplo, que é um medo que as pessoas podem ter. Queloide não está descrito em pálpebra, tá? A gente tem muito queloide nessa região aqui do tórax, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, é muito comum evoluir com queloide. Pode ter queloide em diversas regiões do corpo, mas em pálpebra especificamente não tem, ele não está descrito. Por ser uma pele diferente dessa A do gente corpo? não sabe exatamente o motivo de não ter queloide na pálpebra, a gente simplesmente sabe que não tem. Então, de todas as cirurgias plásticas, a única cirurgia da qual não tenho nenhum medo em relação à cicatriz é a da pálpebra. A única coisa que pode acontecer, mas que também tem tratamento, é a hipopigmentação dessa cicatriz, que seria quando ela ficar mais clara do que a pele normal. Tá? Então, em vez de ela ficar exatamente do tom de pele dessa pálpebra, ela pode ficar um pouco mais clara. Mas hoje em dia tem tratamentos estéticos que podem melhorar isso aí. Doc, existe uma idade mínima para fazer essa cirurgia? Não, não existe. Na verdade, a gente tem que avaliar as características físicas de cada paciente. Então, se o paciente é jovem e mesmo assim ele tem um excesso de pele, a gente já pode tratar. Ou então, o que acontece muito, principalmente em mulheres, é bolsa palpebral sem excesso de pele. Então, isso já acontece aos 20 e poucos anos, 30 anos, já pode acontecer. Você está dizendo que aqui embaixo é mais gordinho. Isso, aquelas bolsas que aparecem aqui, aqueles inchaços, na verdade, são uma gordura que fica dentro da pálpebra. Tá? Isso a E gente não pode necessariamente é uma cirurgia de pálpebra. É uma cirurgia de pálpebra, sim, só que a diferença é qual que é? Como não tem excesso de pele, a gente não precisa retirar a pele, ou seja, a gente não precisa fazer esse corte aqui, que é o mais comum em uma cirurgia de pálpebra. A gente pode fazer um outro tipo de acesso. Então, a gente entra por dentro do olho, por dentro da pálpebra, e retira exclusivamente a bolsa de gordura. Ou então, a gente não precisa nem retirar essa bolsa. Às vezes, a gente simplesmente reposiciona. Então, o que pode acontecer? A pessoa tem o olho encovado, ou seja, tem o olho mais vazio nesta região aqui, e tem bolsa de gordura nessa região lateral. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma dessas bolsas de gordura por dentro do olho e reposicionar na área que está mais vazia. Então, com isso, a gente acaba preenchendo toda a região, tirando esse aspecto de olheira. E isso pode acontecer numa paciente jovem. Tá? Estou falando de uma paciente de 20 e poucos anos, de 30 anos, não tem problema, desde que ela tenha uma alteração anatômica que justifique esse procedimento. Apesar de ser um procedimento mais procurado por mulheres, a epidemiologia diz que isso acontece, a queda, né? Acontece mais em mulheres ou em homens? Nos dois, acontece nos dois. Só que as mulheres acabam procurando um pouquinho antes por conta de vaidade. Os homens geralmente acabam postergando. Então, geralmente eles procuram quando não tem mais jeito. Quando a pálpebra começa a ficar tão grande que isso começa a obstruir a visão. Essa é uma outra pergunta que aparece com muita frequência e a gente até recebeu. Ou seja, além do efeito ou da possibilidade de ajuste estético, existe de fato algumas pessoas que reportam que fica tão pesado que atrapalha a visibilidade. Exatamente. Isso acontece? Bastante. Tá? Então, a partir lá dos 50 e poucos anos, 60 anos, já pode acontecer. Então, aquela pessoa que tem um olhinho bem pequenininho, que a pálpebra começa a cair e a obstruir a visão, ela acaba perdendo o campo de visão. Então, ela ainda consegue enxergar, mas fica mais difícil. Muitas vezes ela tem que fazer esse movimento com a testa para ler, para fazer alguma atividade. Então, ela está compensando o excesso de pele da pálpebra com a mobilidade da testa. Então, ela acaba tendo que fazer esse movimento aqui
justamente para conseguir ler. E isso tem alguma relação com, por exemplo, a pessoa ser míope ou ter astigmatismo, por exemplo? Não, com isso não tem. A miopia e o astigmatismo tem mais alteração, mais relação com o formato do globo ocular do olho em si do que com a pálpebra. Quando a gente também pensa em fazer essa cirurgia, a gente falou que ela é uma cirurgia bastante simples, mas qual que é o tempo de recuperação? Vamos supor que eu preciso fazer a cirurgia, mas eu não tenho um grande tempo de férias no trabalho ou eu preciso voltar rapidamente a uma atividade. Em quanto tempo eu posso voltar a, vamos dizer assim, não ficar porque fica roxo um pouco, não fica na maioria das vezes. Pode ficar assim. Em quanto tempo eu consigo voltar? Geralmente, 1 semana, tá? Por quê? O que limita o retorno É ao bem trabalho? rápido. É rápido, sim. O que limita o retorno ao trabalho são justamente as manchas roxas que a gente chama de equimoses, tá? Então, é basicamente isso. Enquanto tiver equimoses, enquanto tiver manchas roxas, não pode tomar sol. Então, evitar a exposição solar durante esse período e se proteger, tá? Agora, se a pessoa não se importar em aparecer com algumas manchinhas roxas, poderia voltar ao trabalho 1 ou 2 dias depois, não tem problema. Então, na Tá? verdade, o sol, que vale para qualquer cirurgia, né? Sim. Esse cuidado com o sol. E você explica pra gente por que tomar sol não é adequado? O que acontece? Claro. O que pode acontecer? Quando a gente tem uma mancha roxa depois de uma cirurgia por conta de um sangramento, é um pigmento que tem no sangue que acaba infiltrando na pele. O que acontece? Quando esse pigmento recebe a luz solar, ele se modifica e acaba sendo mais difícil do corpo eliminar. Então, ele acaba ficando lá naquela região da pele, impregnando como se fosse uma tatuagem. E isso é bem difícil de sair. O tratamento é bem complicado e pode ser demorado. Então, por isso que a gente recomenda não tomar sol para esse pigmento não ficar impregnado na pele. Pelo menos nesse período aí de 6 meses. Não precisa ser 6 meses, tá? Até as manchas roxas desaparecerem. A gente geralmente orienta uma exposição solar a partir dos 6 meses por conta da cicatriz em si. Então, quando você toma sol numa cicatriz cirúrgica, essa cicatriz tende a ficar mais escura. Então, geralmente a gente orienta passar protetor solar e proteger essa cicatriz. Só que no olho é um pouco mais complicado, né? Não tem como a gente usar uma roupa para proteger o olho. Geralmente a gente orienta usar óculos escuros, óculos de sol, mas não é tão eficiente assim. Então, geralmente a gente orienta exposição solar mesmo depois de alguns meses. Mas essa exposição solar corriqueira que a gente tem de sair, de andar na rua, a gente já libera quando as manchas roxas desaparecem. Para a gente terminar, uma das grandes ideias desse projeto e da gente conversar sobre envelhecer, sobre a maturidade, é como eu posso sair da fase adulta para o envelhecimento com qualidade de vida, com possibilidades, com descobertas, com saúde, com qualidade de vida. Como que você imagina que é, ou como você acredita, como você vê, como você lida com isso na sua vida, de como envelhecer bem? O que é envelhecer bem? Envelhecer bem, para mim, é sempre se manter ativo. Tanto mentalmente quanto fisicamente, em relação a todos os aspectos da vida, a gente tem que se manter ativo. Então, mesmo que essa atividade não seja o trabalho propriamente dito, não estou falando para você trabalhar eternamente, porque acho que isso não é para todo mundo. Tem pessoas que realmente adoram trabalhar, o trabalho que elas fazem, e para elas é uma terapia, mas isso não é para todo mundo. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar em casa, sentado no sofá, sem fazer absolutamente nada. Então, às vezes, você lê um livro, você fazer atividades intelectuais, você aprender alguma nova habilidade. Então, tudo isso você pode fazer. O que é muito legal do que você está falando é que, além de juntar atividade física, alimentação adequada, é de fato manter o cérebro ativo e produzindo. Exatamente. O cérebro sempre tem que estar ativo. Inclusive, tem vários estudos que comprovam que manter o cérebro ativo é um efeito protetor contra doenças cerebrais, como, por exemplo, o Alzheimer. Então, você diminui o risco de certas demências simplesmente pelo fato de você manter seu cérebro ativo. Obrigada por você ter vindo até aqui. Obrigado a você, eu que agradeço. Obrigada por esclarecer todas as informações. E segue a gente nas nossas redes sociais. A gente está no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e também no site avoz.com.br. A gente se vê em breve. Obrigada. Obrigado a vocês.